É coisa da vida mesmo. O canal do Antônio Miranda é um dos lugares mais caóticos que eu acompanho aqui no YouTube. Menino, você vai ver. Lá tem ateu, cristão, judeu, satanista, malabarista e qualquer outra vertente de pensamento filosófico e religioso que vocês imaginarem. É da Jovem Guarda. Só que nesses últimos dias, apareceu alguém lá que se encaixa muito bem no conteúdo que eu costumo trazer aqui para o canal. Um biólogo, mas não um biólogo qualquer, mas sim um biólogo criacionista. Roberto, que Deus também é Roberto, você é cristão, Roberto? Sim, sou cristão. Criacionista. Amém, amado. Como? Como? Criacionista. Amém. Entrou mais um aqui, ó. Aí, Biólogo criacionista. Terra plana! Caralho, pegou. Fudeu foi tudo. E com o biólogo criacionista moscando na live, é claro que o biólogo Henrique tinha que aparecer para trazer mais entretenimento pra gente. Elton, estamos assistindo o programa aqui. Mande um abraço para minha tia Deide Costa. Deide Costa, beijão pra você, tá? Um abraço. A Henrique, manda um abraço pra ela também. Mas voltando a falar desse em questão, depois do Antônio Miranda ficar conversando com esse cara, o biólogo Henrique apareceu na live pra rolar um mini debate ao vivo, que veremos os seus melhores momentos agora. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Pronto. Roberto, seja bem-vindo, vamos falar na moral. Show, sem ofender, não vou te ofender. Show? Você é um covarde. Que isso? Só esclarecendo. Tem que fazer um debate. Calma aí, Roberto, só um minutinho, calma aí, vamos lá, eu vou moderar aqui, deixa ele falar, depois você fala, vai. Eu só queria começar o debate esclarecendo as coisas que eu tinha dito lá. Que você não é biólogo e você não tem os créditos necessários para se intitular biólogo. No mais, você pode sim ser um professor de biologia, etc. Tal. Me mostra onde é que tá isso no meu lápis. Mas, ok pra mim, não tem problema nenhum. A gente pode começar a discutir com a tua formação em biologia, que não te torna biólogo. A gente começa a discutir, tá bom? Essa parada de chamar o oponente de professor me traz boas lembranças. Qual a sua faculdade, ô João? Como é que é, meu irmão? Vai lá, Roberto, você tem formação em biologia ou não? Responde ele aí. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Ah, caralho! Olha só, o que acontece é o seguinte. O biólogo Henrique tinha combinado, acho que na quarta semana, tá saindo áudio? Legal? Tá uma bosta, mas tá no papel. Entendi. Então, tinha combinado com o biólogo Henrique para quarta-feira da semana retrasada, se eu não me engano, tem uma live, já estava marcada, tinha um tema, que ele pediu para evolução aberto, né, biólogo Henrique? E eu aceitei. Depois o biólogo Henrique pediu para que tenha um moderador. Hã? Não falei nada com você. Agora deu cara aí mesmo, viu? Falou com o Jadson. Eu perguntei ao Jadson. Falei com eu pedi pra gente fazer um debate sério, com um tema fechado. Agora, Roberto, tem um debate agora. Vai, responde ele aí. Mesmo que eu quisesse fazer o debate agora, eu só tenho 1% de bateria no telefone para acabar desligando. Bota o carregador. Entendeu? Existe uma tecnologia chamada carregador. Você pluga que ele carrega. Sim, tá carregando, mas a questão é que ele vai desligar antes, não aguenta no carregador, ele tá com menos de 1% de carga. E eu queria saber onde o Roberto compra essa bateria, porque vocês vão ver o tanto que esse 1% vai durar. É um monte. Aqui entre vocês, só me dá um segundo que vai desligar o telefone mesmo. Para que ele aceite marcar uma data para ter um debate no canal do Jadson, com o tema marcado que ele quiser, dentro de evolução. O tema é evolução, ponto. Ele pediu o tema evolução aberto. Ele pode levar agora, cara. O debate agora. Cara, não dá, cara. Eu tô em casa, cara. Peraí! O Henrique também já sou minha em casa. Puta que pariu. Ó, pessoal, esse aqui é o rapaz que eu acabei de conhecer no Terminal Pirituba. O nome dele é... Buzina, lá do Sergipe. Por quê? Eu quero saber por que você acha, como biólogo, que a evolução não condiz com ele. Eu quero que você me explique a biologia sem evolução. Tu consegue? Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Qual parte da biologia sem evolução que você quer que Por exemplo, eu quero que... Ok, vou te contratar como biólogo. Eu vou te contratar para fazer vacina para mim. E eu quero que você faça isso da maneira mais efetiva, porque a grana é curta.
E eu te pergunto, Sim. por que a gente não vai utilizar insetos ao invés de utilizar, por exemplo, ratos, depois células de cachorro, depois macaco? Por que a gente não utiliza inseto que é mais barato? Não tô entendendo onde você quer chegar com isso. Eu quero chegar sobre a perspectiva evolutiva. Por que para dar vacina em humanos, a gente vai chegar próximo a células de macaco e não se utiliza com insetos que é mais barato? Ah, tá, entendi agora a sua colocação. Entendeu? Entendi. Olha, Blanco Henrique, primeira coisa que vacina é usado o processo direto. Que? Ou seja, é um teste direto, é uma pesquisa científica direta. Correto? Então não você é pode... direto, ela passa por várias etapas, inclusive de roedores. É um negócio complicado mesmo. Tem etapa. Primeiro é roedor. Por que a gente utiliza mamífero e não insetos? Caraca, o cara quer perguntar sobre vacina, cara. O debate era evolução. E o nome disso é evolução. Por que não utilizamos insetos? São mamíferos, cara. Existe similaridade genética entre mamíferos. Opa! Então é porque existe o quê? Similaridade o quê? Isso pode ser explicado dentro do criacionismo, cara. Ué, então explica isso dentro do criacionismo. Os mamíferos são criados à parte, vocês somos... Então a nossa genética foi criada à parte. Existe similaridade genética. Existe similaridade genética com a bicicleta com a moto? O quê? Existe similaridade genética com a bicicleta com a moto? Como? Existe similaridade genética com a bicicleta com a moto? Existe. Receba a inteligência. Calma aí, só pra ver se eu entendi. Existe similaridade genética com a bicicleta e a moto? Não, eu peguei errado na genética. Existe similaridade estrutural entre uma bicicleta e a moto. Existe. Por quê? Existe um design comum. O que eu tô falando é que há designer comum entre os mamíferos. Você fala que nós é doido? Olha só, doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente, é o cavalo. O cavalo tá em cima do cavalo! Pera, meu filho, existe uma similaridade entre a metrozoba e o obelisco lá no Egito. Eu não vou usar o obelisco para enfiar no rabo de alguém. Então vamos por parte. Não é porque uma coisa parece ser que ela é. Então isso não tem nada a ver, cara. Eu quero entender o seguinte. Vamos lá. Então existe semelhança genética nos mamíferos. Cavalo! Existe semelhança genética em todos os seres vivos que foram criados por Deus. Acabei de ver agora na televisão, hein? Então qual é mais semelhante? O rato, o inseto com o rato, não, o inseto com o ser humano, o rato com o ser humano, o cachorro com o ser humano, ou o chimpanzé com o ser humano, já que todo tem um código universal? Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Urânio? O porco com o ser humano. Já parou pra pensar também que existe muita semelhança genética do porco com o ser humano? Tem, mas qual é mais próximo ao ser humano? Se eu for para transplante de órgão, porco. Sai de cima do porco, filha da puta! Não, isso aí é físico, meu filho, isso não é químico. Não é a genética. Eu quero saber genética. Porra, caralho! Eu só fiz uma pergunta, cara. Por que então? Calma aí, ô Roberto, eu acho que você botou aí no Viva Voz, cara, tá corretona. Tira do Viva Voz. Roberto, não tô escutando nada. Teu telefone, joga fora. Tá, vai, Henrique, continua aí pra você. Eu só te fiz uma pergunta. Já que temos semelhanças genéticas, por que essa semelhança, então, nos torna mais semelhantes a chimpanzés do que a ratos? Gente, tá horrível isso aqui. Não tô nem conseguindo escutar direito vocês. Oh, meu Deus. Eu entendi que você perguntou por que nós parecemos mais com um chimpanzé do que com um rato. Na genética, Sim, há uma similaridade genética maior entre o ser humano e o rato. Entre o ser humano e o rato? Como também há uma similaridade genética maior entre o ser humano e os porcos. Mas também há similaridade genética entre o ser humano, por exemplo, e um animal mais inferior, até mesmo com répteis. Qual é maior, Roberto? Há uma redundância de informação no código genético. Além de vocês ficar falando toda a vida, nós compartilhamos o mesmo código.
Roberto, a pergunta dele é objetiva. Qual é a maior? É entre o chimpanzé ou entre o rato? Qual que é a maior compatibilidade? Entre chimpanzé ou rato? Cara, como é que eu vou responder uma coisa a qual eu não trabalho com ela? Eu acho que... Diretamente. Se eu for pegar os materiais que nos apresentam... Olha só, se eu for pegar o material que nos Agora é complicado, né? apresentam, eu vou responder o que ele quer ouvir. Que há mais similaridade genética entre os macacos e os seres humanos. Eu quero gozar. Ah, Zé da Manga. Supostamente há 98% de similaridade entre o DNA do chimpanzé, ou do orangotango, ou do gorila com o do ser humano. E por quê? Mas isso não significa que nós tenhamos uma linhagem genética direta. Se você for olhar, por exemplo, o tamanho do cérebro do ser humano e a formação cognitiva do ser humano quanto ao chimpanzé, estamos a anos-luzes disso. Eu sabo demais. Se você for pensar em questão de gerar informação e conhecimento, nós somos muito mais parecidos com o que de Gênesis. Porque Deus é inteligente, os macacos não são inteligentes. Eu quero que morra o mundo. Urânio? Não, então me fala outro animal que seja semelhante ao ser humano sem ser o chimpanzé. Que seja mais semelhante ao ser humano na capacidade cognitiva sem ser o chimpanzé. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz... Cavalo! Os golfinhos. Ah, você parece com um golfinho agora. Os golfinhos têm capacidade cognitiva maior que o batendo chimpanzé. palminha e pedindo peixe. Não, mas parece com você? Parece com a capacidade cognitiva do ser humano? Você vai sentar na cabeça. A semelhança entre chimpanzés e ser humano no seu comportamento cognitivo é infinitamente maior do que a semelhança de golfinho e ser humano. Então a única coisa que eu tenho para te dizer é... Você vê, por exemplo, ciúme de chimpanzé, você vê hierarquia, você vê tática de guerrilha e mais um monte de outras coisas que são exatamente iguais às do ser humano. Não tem isso em golfinho. É coisa da vida mesmo. E tu é golfinho porque você fica lá pedindo peixinho? É flip agora? Tu é o flip nessa porra? Caralho. Você quer dizer que você tá que nem o Jaquetinha, falando que nós somos mais próximos a gato do que a chimpanzé? E só passando para lembrar que o 1% de bateria ainda não acabou. Porra. Você já viu um chimpanzé se masturbando, fazendo bem lá no... Eu com 12 anos de idade organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. Não, eu não entendo, porque vocês estão saindo de uns... Primeiro que eu não consigo escutar porque meu áudio tá baixo. Eu avisei que só tem aqui menos de 0,5% e minha conexão tá horrível. O bicho ainda tem 0,5% de bateria, isso sim que é qualidade. E vocês se lembram da macaca, porque ela está de volta. Como é que é, meu irmão? Roberto, isso aí pra você parece mais com o ser humano ou o golfinho parece mais com o ser humano? Fala pra mim. Isso pra você lembra mais do ser humano ou o golfinho lembra mais do ser humano? Que bicho é esse? Que bicho é esse aí, ô biólogo? É que você mostrou aí. Eu não entendi. É um macaco, pô. É um macaco caputino. E aí? E detalhe, com a barriga chapada. Barriga chapada, velho. Não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Cara, desculpa, cara. Eu tenho que usar meu computador, cara. Eu não tô nem conseguindo enxergar a imagem direito, cara. Tá horrível. Eu tô com o celular horrível. Isso tá uma palhaçada. Isso aqui parece mais com o ser humano ou o golfinho parece mais com o ser humano? Biólogo Henrique, não fica mostrando imagem que eu não tenho como enxergar. Eu tô sem óculos, cara. Eu tenho que botar um óculos ou usar a tela do computador. Isso aqui não dá pra enxergar, cara. Humano. Ó, isso aí agora eu vou ligar o macaco. Cara, biólogo, olha só. O que tem a ver com parecer, cara? Eu tô escutando o que você tá falando. Ele tá falando, que, usando o seu exemplo, que o chimpanzé ele parece mais que o ser humano. Como é que você refuta isso aí? Gente, eu não vou conseguir fazer. Eu não tô nem mais enxergando a live. Eu vou quebrar essa bosta desse telefone, bicho. Por que o chimpanzé ele tem esse comportamento idêntico ao do ser humano? Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Cara, olha só. Vamos lá. O que eu tô querendo aqui com o biólogo Henrique, vamos aqui pontuar que eu tô saindo da live. O que eu quero com o biólogo Henrique é que ele marque um debate numa exata pra gente fazer só isso. Você topa o debate, biólogo Henrique? O debate tá acontecendo já tem quase meia hora. Não, cara, eu não vou fazer, cara. Eu não tô em condições de fazer o debate com ele agora. Você não tem condição intelectual para fazer o debate, esse é o detalhe. Calma aí, paizão. Veja. Não, cara, você que não tem condições intelectuais, você que pediu ajuda, cara.
Não fui eu, não. Eu Foi tô você aqui, que cara, fugiu do você- debate, não fui eu. Que debate, velho? Não tem Porque nenhum eu tô aqui com problema de meu telefone celular. Como é que eu vou debater contigo se eu nem consigo escutar o que você tá falando? Eu vou dizer que você tá sendo mau caráter, porque não tem nenhum debate marcado, cara. Você Não, tá não tô usando- sendo. usando- Nós tínhamos marcado um debate e você fugiu. Isso não é mau caráter. Você que fugiu, não fui eu. Porque essa porra que tá certo! É essa merda aí que tá certo! Não sou eu, não! Agora você tá No escutando, caso do Roberto? Jadson. Agora você tá Não escutando? marquei nada com o Jadson. Agora ele tá Não, escutando. tá horrível. Galera. Agora ele tá escutando. Eu tenho que chegar com o telefone perto do ouvido pra escutar um pouco. Eu vou ter que mostrar aqui. Liga eu o vou ter que PC mostrar. aí, cara. Liga seu computador. Caralho, esse ouvido cheio de cera aí, puta que pariu. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Foi a maior putaria. Anteriormente. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Ô Adriano, tá me ouvindo? Ô Adriano, tá me ouvindo? Uou! Brilha muito no Corinthians. Mas voltando aqui ao tema evolução, eu quero mostrar para você aqui, por exemplo, um exemplo claro de semelhança entre os primatas atuais e o ser humano. Eu acho que tá bem claro para qualquer um ali algumas semelhanças entre as mães humanas, chimpanzés, e também sobre a perspectiva aqui do gorila. Existe similaridade genética com a bicicleta com a moto? Existe. É inegável essa foto aqui. Com certeza. Quando a gente fala sobre seres humanos, chimpanzés e gorilas, a gente está levando uma ordem cladística de animais que existem atualmente, mas não sobre todos os nossos ancestrais. Então, veja. E se você fizer uma lista... O chimpanzé, ele é o nosso parente mais próximo, vivo, mas ele não é o nosso parente mais próximo dentro de uma árvore evolutiva. O Roberto, ele até acerta. Quando você fala de cladística, ele acerta errando. A carinha dele. Quando ele fala de cladística, que ela não é linear, sim, a cladística não é linear. Caralho. Quem diz que as coisas são lineares é Linneu, e não a cladística. E outra coisa, Roberto, não foi Darwin que inventou a cladística não, tá? Isso é moderno. Não sabia. E só para quem está por fora desses assuntos, cladística é um meio de classificação que separa espécies por suas proximidades evolutivas e com ancestrais em comum entre as espécies. Entendeu? Entendi. O que a gente tem é a cladística colocando o chimpanzé hoje como um parente vivo mais próximo. Porém, existem vários outros hominídeos que se extinguiu e que muitas das vezes foram assimilados. Homo habilis, Homo erectus, de Neandertal, Heidelbergensis, e aparência, e cara, uma pancada, e por aí vai. Você vai falar, nossa, quantos, hein? Então, assim, essa árvore filogenética, ela se entrelaça. Então, por exemplo, quando a gente fala de Homo de Neandertal, não necessariamente a gente eliminou os Neandertais, mas podemos ter assimilados. Aliás, é o que indica, porque 2% da genética mundial, sem ser africana, é conteúdo de material genético de Neandertal. E quanto a isso, não dá para negar. Agora deu caralho mesmo, viu? Agora, eu acho engraçado quando o Roberto fala sobre a perspectiva de não, o que é mais próximo? Bananas ou chimpanzés? E aí ele vem com um papinho fuleiro, cara. Sim, chega a ser ridículo. Como do tipo, né? Tem muito homem que é banana. Que demais! Tem muito homem que faz o circo, que é um chimpanzé. Isso quer dizer o quê, Roberto? Na boa. Isso aí quer dizer o quê, cara? O que você quer dizer com isso? Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Ah, não, porque o cara é um banana, pronto, somos parentes da banana. Ele é um bananão. Ou você também acha que é gatinho? Somos gatinho agora? Tem um gatinho? Monday left me broken. Somos mais parentes. Só balança a cabeça, somos mais próximos da gatinho? Sua bateria está acabando. Tu bebe leitinho, esfrega o rabo nos outros pra ser gatinho? Deixa eu entrar? Não. Deixa eu entrar? Não. Os caras são incríveis, doido. Tem todo um repertório científico que você está ignorando e pegando apenas a sua... Agora, ó, antes de passar a palavra, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu quero dizer o seguinte, agradeço a estadia aqui, porém eu não vou debater fé. Então é melhor o vídeo acabar por aqui mesmo. Vai tomar um cu, pra puta que eu pariu. Mentira! Escuta aqui, filho de uma cadela. Se o Roberto assumir declaradamente que criacionismo, que design de mente é apenas uma questão de fé, o debate eu já paro por aqui e vou dar razão ao Roberto.
não há razão pra gente discutir. Você é um covarde. Que isso? O que eu tô aqui pra discutir é ciência. Se ele quiser discutir fé, não tem mais por que tá aqui, acabou a discussão. Então, Roberto, por favor, antes de passar a palavra, resume pra mim. Você apenas crê. O que você acha é criacionismo. Sim ou não? Sim. Não. Ora sim! Você defende o criacionismo como científico, o modelo científico, responde ele e já faz a sua abordagem. Tem 5 minutos, vou soltar o tempo aqui, vou colocar na tela, pode ir. Agora vamos ver se o Roberto vai responder todas as indagações do biólogo Henrique ou se ele só vai responder essa última pergunta, se criacionismo é fé ou não. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Bom, primeiramente, eu defendo o criacionismo como uma realidade, como um fato, e obviamente eu creio que há provas científicas que seja real. Isso é evidente, senão não estaria aqui. Eu quero, eu posso. E segundo, que o que você pede, Henrique, é impossível até para você fazer. O quê? Você conseguiria entrar numa live e debater como um etólogo, que você sabe que isso é uma questão comportamental, fazer uma live sem usar a sua fé na evolução? É impossível. Como? Porque a fé é um princípio empregado em cada ser humano. Você tem a sua fé, você tem a sua militância, e isso é parte de você. Assim como eu tenho a minha fé e a minha militância. Se você quiser trabalhar de forma técnica, sem apresentar nenhum ponto da sua militância, eu concordo, eu faço sem militância nenhuma. Que? Porque todo criacionista não sabe diferenciar fé religiosa, onde não se precisa de evidências, com teorias científicas, essas sim que já são ideias bem estabelecidas e cheias de evidências. Sério, eu não entendo isso. Eu vou fazer de conta que eu não sou criacionista e vou defender apenas os pontos do lado da ciência. Mas eu tenho certeza que você vai ficar o tempo inteiro falando dentro dos seus princípios de fé ateístas, negando as evidências, inclusive as evidências científicas, que muitas das vezes não colaboram com o modelo evolucionista. Falou e não chegou a lugar nenhum, como é que pode isso? E existem várias evidências que não colaboram. E você sabe disso e, obviamente, por fé vai negar. Ele tá falando isso, mas ao mesmo tempo não tá dando exemplo de nada pra corroborar com o que tá dizendo. Da mesma forma que eu, por fé, vou negar as que não colaboram. Porque a fé é um princípio natural do ser humano. A pergunta minha para você é, o porquê que o ser humano tem fé? Qual é a razão da fé dentro do processo evolutivo, uma vez que você estuda exatamente o comportamento? O porquê o comportamento da fé é algo tão bem impregnado na espécie humana, ao ponto de que toda a espécie humana tem fé. E nem mesmo os ateus, incluindo você, conseguem deixar de tê-la. E eu também tenho uma pergunta. O que caralhos o ser humano ter fé? Logo significa que a evolução não existe e que tudo tá errado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você entende isso, pô? Fala para o Henrique por que você defende que você não é uma espécie de macaco, simiformes, catarrine, você não tem ancestralidade comum com os tipos de macaco do velho mundo. Pois é, o Roberto gastou toda a bateria dele falando de fé, mas esqueceu de responder as perguntas que o Henrique fez no começo. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Isso tá palhaçada. Eu já tinha defendido essa questão. O ser humano tem semelhança de humano e os símios têm semelhança de símios. Olha, vai pro seu lugar. É sim, senhor. O ser humano tem semelhança de humano e os símios têm semelhança de símios. Eu acho que... Qualquer um pode ver o que é um símio, tanto que a própria imagem que o nosso amigo mostrou, ele mesmo sabia dizer quem era o símio e quem era o humano. Sabia dizer quem era a mãe símia e quem era a mãe humana. Eu tenho certeza que o Henrique não erraria ali naquela imagem. Ou seja, então pra ele se um gorila parece um gorila, logo o ser humano não tem nenhum ancestral em comum com ele. Parabéns, Zé! Então é bem clara a diferenciação entre as espécies. Essa diferenciação é tão clara porque você não tem um registro de ligação genética direto. Intancável! Isso é bem novo. Aí, obviamente, o Henrique vai ter toda a razão e dizer porque nós não somos diretos, nós somos primos, distantes, vizinhos e tal. Que muitos deles estão extintos. Mas é óbvio, né, cacete? E isso nem é questão de fé. A gente tem as evidências disso. Ah, vai tomar no cu. Inclusive, eu tava vendo hoje uma live muito boa, deixa eu ver aqui, do... Walter Neves. Walter Neves, isso, Walter Neves. E ele tava falando exatamente sobre isso, que a própria evolução é bem clara em dizer que ela é favorável à extinção e não à conservação da espécie. 90% de toda a biodiversidade está extinta. Na verdade é até mais que isso. E sim, Roberto, é exatamente isso que a evolução diz. Logo não tem problema nenhum, já que espécies extintas é o que mais é descoberto por paleontólogos. Estão acabando com os meus sonhos. E novamente, esse dado colabora para o que a Bíblia diz. Que o quê? Que Deus criou todas as formas de vida
e que as formas de vida estão entrando em processo de extinção. Não pera. Onde que na Bíblia fala que as espécies estão entrando em extinção? Capítulo 5. E mano do céu, o Roberto não parece entender o que ele mesmo tá dizendo. Ele começou falando que segundo a evolução, a maior parte das espécies estão extintas, o que é verdade, e pra logo em seguida meter a Bíblia no meio, sendo que a Bíblia nunca disse isso. Você fala que nós é doido? Olha só, doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente, é o cavalo. A própria evolução é bem clara em dizer que ela é favorável à extinção e não à conservação da espécie. Esse dado colabora para o que a Bíblia diz, que Deus criou todas as formas de vida e que as formas de vida estão entrando em processo de extinção. Não! Que é isso? Eu quero que morra o mundo. Urânio? Agora, se a fé da pessoa vai tentar justificar por meio da evolução a extinção, por causa da pressão seletiva, ela vai tentar justificar esse processo com a sua visão. Agora é complicado, né? O criacionista não precisa do conceito de evolução para explicar a existência das formas de vida. Porque nós cremos que fomos criados. Isso faz parte do princípio do conceito criacionista. Ou seja, isso não é ciência. Como você não entende merda nenhuma. Merda nenhuma. Assim como você precisa do princípio evolucionista para dizer que a evolução cria. A pergunta toda é: qual ser vivo você viu sendo criado por evolução? Cavalo! Nem você, nem ninguém vê nenhum ser vivo sendo criado. Ai, Alexandre Moraes. Isso é pressuposição. Porque não existe uma análise direta possível de ser feita pela evolução. É só ignorar todas as evidências feitas pelo método científico e dizer que é só suposição. Esse discurso criacionista nunca muda. O pior é gente idiota que acha que isso é argumento válido. Quantas vezes a gente já não viu Eberlin falando essa mesma baboseira? Então você tem que fazer um exercício totalmente irracional de suposições ilógicas para explicar os dados. Ah, caralho! A evolução trabalha com uma escala de tempo muito longa, que não pode ser cientificamente medida e comprovada. Então você passa... É uma pressuposição, é uma análise indireta. Suposições ilógicas. Agora, o criacionismo é uma análise que você pode fazer a certo ponto direta. Porque se você, como geneticista, quiser criar um ser vivo, você vai poder criar e ver a criação sendo feita. Basta ter tecnologia e capacidade de fazê-la. Porque essa porra que tá certo! Essa merda aí que tá certo! Não sou eu, não! Então é isso. Não há ligação direta, genética, visível entre os seres humanos e os símios. E cada um foi feito conforme a sua espécie e todo mundo consegue ver isso. Minha avó dizia, menino, você vai ver. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Vai tomar o cu, pra puta que eu pariu. O Scooby-Doo vai tomar o cu, o Scooby-Doo. O Scooby, você passe um cu vivo. Anteriormente. Eu já tinha defendido essa questão. O ser humano tem semelhança de humano e os símios têm semelhança de símios. Olha, vai pro seu lugar. Sim, senhor. A própria evolução é bem clara em dizer que ela é favorável à extinção e não à conservação da espécie. Esse dado colabora para o que a Bíblia diz, que Deus criou todas as formas de vida e que as formas de vida estão entrando em processo de extinção. Não! Que é isso? Eu quero que morra o mundo. Urânio? Bom, qualquer criança, Roberto, sabe identificar um chimpanzé de um gorila, de um orangotango. Roberto? Roberto, tá me ouvindo? Eu duvido que você, ou uma criança, consiga identificar com facilidade, por exemplo, espécies de chimpanzé, consiga diferenciar um bonobo de um chimpanzé. Quer dizer, é um pouco difícil. Quando você alega que você consegue identificar ali um ser humano, um chimpanzé, um orangotango, é uma coisa óbvia. Mas eu coloquei aqui, ó, espécies mais próximas, tá? Homo erectus, heidelbergensis, neanderthalensis e sapiens. Eu gostaria, se eu pudesse pegar aqui esses 4 indivíduos aqui, pentear o cabelo, fazer a barba, botar terno e gravata, eu duvido e faço pouco que você conseguisse identificar um do outro. Mas aí fica difícil. Eu mesmo conheço um monte de gente que claramente poderia ser confundido com Neandertal.
Aliás, já fizemos testes assim, tá? Não sei se você sabe. Mas maquiamos uma pessoa como se fosse um Neandertal e colocamos ele na Europa pra passear. Ele passou de metrô, passou de barca, de tudo quanto foi jeito, e ninguém nunca nem parou pra perguntar quem é o cara. Aliás, nem olharam pra cara do cara. E, e simulava uma espécie diferente. Mostrando que mesmo nós não somos capazes de identificar espécies diferentes com tanta facilidade. Esse é o primeiro ponto. Eu não consegui achar esse vídeo, mas achei esse Neandertal aqui com cabelo cortado e usando paletó. Parece qualquer bebum que você vê no bar da esquina. Toma cachaça, caralho! Segundo, sobre a perspectiva de fé e ter fé. Eu acho que é uma grande confusão, Roberto, entre ter fé e dar fé às coisas. Em que sentido? Ter fé é inabalável. Por mais que eu traga provas para você, Roberto, por mais que eu te mostre com árvore filogenética, genética, o que for, que seres humanos são muito mais próximos a chimpanzés do que a banana, você tem fé. E ela é inabalável e ela não pode ser corrompida por nenhum argumento que eu trouxer. Que tristeza. Você tem fé. Dar fé é uma coisa muito diferente. Quando a gente dá fé científica às coisas, a gente está aberto a erros, a gente está aberto a voltar atrás, à medida que novas evidências apareçam. Então, quando você diz que eu tenho fé no evolucionismo, primeiro que a palavra evolucionismo não existe. Evolução. Evolucionismo não é doutrina. Doutrina é religião. Você entendeu? Criacionismo é doutrina. Cristianismo é doutrina. Não existe evolucionismo, existe evolucionista, que entende evolução. E existe também os Big Banguistas. Eu fui um Big Banguista. Se você me trouxer qualquer argumento que corrobore contra a evolução, eu obrigatoriamente sou obrigado a voltar atrás. Sua bateria está acabando. E a fé que eu dava, nota, eu não tenho fé na evolução. Eu entendo a evolução. E só um parêntese aqui, repare que todo negacionista tenta descredibilizar o conhecimento científico acumulado por décadas, tentando reduzir tudo isso como se fosse uma simples crença, como uma religião. O Eberle é um excelente exemplo disso. Olha, as evidências são todas de que a Terra é extremamente jovem. E a fé na evolução é uma fé irracional. É uma fé sem evidências, Thiago. Deixa de frescura e pega no meu pau. E a fé que eu dava na evolução fica completamente corrompida. E eu volto, caramba, Roberto, você estava correto. Vamos juntos ganhar o prêmio Nobel. Aliás, você, como estudante de biologia, que biólogo você não é. Calma aí, paizão. Você sabe muito bem que para um físico, o maior prêmio é derrotar Einstein. Os caras tentaram me matar. E para um biólogo, o maior sonho dele é derrubar Darwin. Me derrubaram aqui, ó! Então, meu irmão, me mostra aí como você vai derrubar o Darwin. Derrubar assim, ó. Oi. Então eu não tenho fé na ciência. Também não tenho fé na evolução. Agora, você tem fé no criacionismo. E por mais que a gente traga para você evidência, você é inabalável. E é por isso que é difícil discutir contigo. Tô com uma... Porque você não está apto a discutir. Você é um crente. Apenas isso. Não entende nada de evolução. Me ajuda. E depois desse desabafo do biólogo Henrique, vamos ver se o Roberto finalmente vai discutir ciência e não fé. Já viu, né? Bom, obviamente eu não vou negar que eu tenho a fé, porque a fé é um princípio cristão. Isso é evidente. Fica difícil discutir contigo. Não é difícil. Isso é evidente. A fé é um princípio cristão. Sim, mas pra que você vai colocar ela dentro da ciência? Cara, a fé é um princípio cristão. É coisa da Bíblia mesmo. Na moral, pra que todo esse malabarismo pra não admitir que ciência é diferente de fé, cacete meu. Chato pra caralho. Me apresente 5 bons argumentos que descolaboram a teoria da evolução, a qual você conhece. Diga eles abertamente 5 erros da teoria da evolução. Já que 5 você erros? Graves da teoria da evolução. Se eu conhecesse 5 erros da teoria da evolução, eu tava ganhando prêmio. Fala você aí, você que sabe. Eu não sei, não. Eu não sei ter erro da teoria da evolução, não. É, que cara mais engraçado. Bom, você mesmo acabou de provar que você tem 20 mil vezes mais fé do que eu. Do quê? Porque toda vez quando eu argumento sobre o criacionismo, eu faço críticas ao meu próprio argumento. Eu observo até onde meu argumento é válido cientificamente e até onde ele não pode ser embasado cientificamente. Como é que é, meu irmão? Em várias das minhas lives, eu apresentei vários argumentos a qual o criacionismo não é positivo. Ok, e fala onde a evolução errou. Deu a porra. Eu não sei, não. A questão toda é que você não é capaz de enxergar. Porque sua fé é cega. Me fala. Então me mostra. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Quer um ponto? Eu só vou fazer um. Vai, pra você. Vai. Você sabe muito bem... Não, quero 5. Vai.
Não, vou fazer uma, pô. Uma por Faz vez. 5, pô. Não. Você não conseguiu, você não achou nenhuma? Eu vou fazer não uma. achei nenhuma. Eu, sinceramente, eu não achei não. Ué, carai, se ele quer refutar a evolução, é ele que tem que citar os erros e não o Henrique. Manda Vamos começar com uma. O que você me diz de acharem tecido mole, tá, em animais que já foram extintos, supostamente, há 66 milhões de anos atrás? Outra vez? Ah não, e lá vamos nós de novo, com aquela historinha de tecido mole. Esse aí é um discípulo nato do Eberlin mesmo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Sendo que você sabe que animais que foram extintos há 30 mil ou 200 mil anos atrás, não é encontrado tecido mole. O mamute é o quê? Mamute é o quê, Roberto? Estou falando, calma. Mamute está 35 mil anos atrás, Roberto. Bem, você achou o mamute? Ok. Os neandertais não foram encontrados tecido mole, tá? Mas encontramos no mamute, você acabou de se contradizer, e aí? A pergunta é como nos tiranossauros foram encontrados com 66 milhões? Primeiro que tecido mole já foi encontrado com muito mais tempo. Você sabe que a gente encontra inseto em âmbar. Acabei de ver agora na televisão, hein? Tem âmbar, registrado. Um pedaço de uma cauda de um dinossauro em âmbar. E tem muito mais tempo do que isso. Sobre a perspectiva, você deve estar falando agora do T-Rex, o famoso T-Rex, onde o Bimbim... Urânio? Que não sabe nem por onde a galinha mija. Olha, O que é pra falar? Não sabe nada de biologia, absolutamente nada. Só fala besteira tipo Tiranossauro Rex vegano e essas coisas todas que vocês idolatram. Ninguém tem vídeo de dinossauro comendo, ninguém sabe, ninguém tem foto. No qual a gente achou colágeno, uma pequena amostra de colágeno preservada em ferro. Foi muito bem explicada essa preservação. Inclusive está no próprio artigo da menina que descobriu como se fazia essa preservação. E que você tinha lá apenas colágeno, cara. Não é nada mais que isso. Ou você acha que foi um bife? Pão e mortadela. Cara, a pergunta já foi feita. Como esse tecido mole de preservado colágeno, em ferro, naquele caso, por 66 milhões de anos, ocorreu. Pode ser preservado em ferro, pode ser preservado em âmbar e por aí vai. Quais as evidências você pode provar sobre isso? Ah, caralho! Tá literalmente o experimento na porra do artigo, mas eu duvido que ele tenha lido. Tu é analfabeto! Os testes no artigo da própria Mary foram feitos e mostraram as evidências, no qual você consegue preservar carne com a presença de óxido de ferro. Por quanto tempo foi feito o teste? 81 anos. 2 anos. Quer comparar 2 anos com 66 milhões de anos? Isso mostra que você não sabe absolutamente nada de biologia. Fudeu foi tudo. Você já fez uma análise de costão rochoso? Eu duvido muito que sua faculdade tenha feito isso. A carinha dele. Mas como é que a gente faça? Como é que a gente faz um cálculo de organismos em um costão rochoso, Roberto? Você sabe? Fala você que abordou o assunto. Como a gente tá aqui pela pseudagem, eu vou pular toda a explicação detalhada do Henrique, se quiserem vejam lá na live original, mas a gente tá aqui pela falação de merda. Isso chama-se estatística, Roberto. E é exatamente o que a gente faz. 2 anos. Você queria que o quê? Que ela fizesse um teste de 66 milhões de anos, Roberto? Você também quer ver filmar uma estrela nascendo, Roberto? Eu quero, eu posso. Bom, vamos lá. Como eu apresentei aqui no começo, já que o Belo Henrique teve mais tempo de fala do que eu, ele já demonstrou claramente que ele não consegue ver nenhuma falha na evolução. Para ele, a evolução é um processo perfeito, sem nenhum questionamento, sem nada estranho ocorrendo, nada chama a atenção mas dele. se você não mostrar, a gente... Nada, pra você nada, não importa, é sua fé, cara, eu não tô discutindo com você. Eu tô doido pra ganhar cara, um artigo sobre isso. Eu não vou te dar nenhum prêmio, é a sua fé. Eu respeito a sua fé, eu respeito a fé de todo mundo. Não é fé, eu não tenho fé, Roberto. Eu tô respeitando você, eu tô lhe respeitando. Eu vou parar porque você é um covarde. Então, quando você tem um princípio de fé bem elaborado, você não vai enxergar mais nada. Você só vai enxergar aquilo que você quer enxergar. Meu Deus, quando ele vai parar de falar de fé e começar a discutir evidências científicas? Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. Qualquer anti-evidência você vai negar. Então me mostra uma, Roberto, uma. Eu acabei de apresentar você e você não aceitou. Ué? Qual? Do tecido mole? Com essa putaria de tecido mole eu gostaria de compartilhar uma frase de Tesla com vocês. O tecido que você quer está mole e decaindo em hélio. Nikola Tesla, 1500. Caracas. Mas a gente tem tecido mole antes disso, Roberto. Cara, você sabe que o animal com 66 milhões de anos em um processo, em uma rocha, teria que ter fossilizado. E ele fossilizou. Mas por que você acha que não fossilizou? Mantendo o tecido mole. Oh, meu Deus. Fossilizou com uma parte em tecido mole fossilizado.
Aquele tecido mole é fossilizado, Roberto. O nome disso é Não era fossilização. tecido- Não, ele não estava fossilizado, tecido mole. Claro que tá. É isso que dá só ficar ouvindo pelo Marcos Eberlin ao invés de ir ler o artigo, onde claramente diz que o tecido mole encontrado teve que ser desmineralizado. Vocês gostam tanto de citar o artigo e vocês vivem dizendo que naquele artigo tá dizendo que não foi desmineralizado. E tá escrito lá, ó. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem nítido aqui, ó. Aqui, ó. A desmineralização do osso cortical revela a presença de estruturas moles, de tecidos moles. Tá aqui. A desmineralização parcial de um fragmento de T-Rex do osso cortical mostra uma rede de canais vasculares. Para poder mostrar esses canais vasculares aqui, para mostrar o tecido mole, teve que ser desmineralizado. Tá escrito aqui. Tá falando em várias partes aqui do artigo. Falando em várias partes do tecido, ósseo, cortical, endo-osso foram desmineralizados. Aqui, ó. Fragmentos desmineralizados. Tá escrito em toda parte aqui, cara, do artigo. Puta que pariu, eu não sabia. Roberto, olha só. Um mamute... Havia tecido mole. E daí? Foda-se. Um mamute de 40 mil anos é fóssil ou não é, Roberto? Olha só, nós estamos falando de tiranossauro com 66 milhões. Mamute de 40 mil anos é fóssil ou não é? Se ele estiver fossilizado, sim. Cara, você sabe que fóssil é rocha, Mamute de 60 mil anos é fóssil. Peraí. É fóssil, velho. E com tecido mole e tudo. Não, peraí, olha só. Agora você me pegou, viu? Fóssil é algo que virou pedra. Olha a pedra! Não, Roberto. Não, existem vários tipos de fóssil. Tem icnofóssil, tem coprólito, tem, sabe, só registro. Tem um monte de tipos de fósseis. Tecido mole também é fóssil. Depende da idade, Roberto. Nossa, velho. Isso aí é um mínimo de estudo de biologia, cara. Tá louco, cara. Sua bateria está acabando. E depois de ficar falando sobre tecidos moles, eles voltam a falar sobre a nossa semelhança com os outros primatas. Na verdade, o Jadson, a gente não é nem parente do macaco, não. Nós somos macacos, tá bom? Porque macaco é um nome vulgar para essa classificação. Tudo vem do erro de tradução do apes, monkeys, etc. E aí no Brasil se criou essa ideia de que, vulgarmente falando, macacos são aqueles que têm rabo e os símios são aqueles que não têm rabo. Qual o animal que come com o rabo? Todos. Não considerar de tudo, nós somos os símios. Nós somos dois símios. E dentre dois símios, somos uma espécie de macaco. E no final de tudo, somos todos macacos. Me pagaram no meu PicPay @prisão pra imitar um orangotango com esquizofrenia. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Cada um sabe o que é um símio, cada um sabe o que é um ser humano. Isso é evidente. Mas você vai me ensinar o quê, moleque? Agora a questão toda é, o que é a própria evolução? A evolução é uma fé irracional. Qual é o mecanismo que rege a modificação dos seres vivos? Seleção natural. Espera eu acabar de falar, depois você fala. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. O processo de variabilidade genética, chamado de mutação, gera novas características que vão se impregnar na espécie. Essas características vão passar por um filtro chamado de seleção natural, e a população vai gerar variabilidade dentro da seleção natural. Até aqui tá beleza, mas levando em consideração os saltos lógicos que os criacionistas dão na argumentação, eu tenho medo dessas falas irem pra casa do baralho. E você vai ver que a variabilidade vai formar o que a gente conhece hoje dentro da espécie, que são as raças, que é a modificação dentro das espécies. Isso é bem nítido. Você vê que o ser humano tem uma variabilidade dentro da sua espécie. Legal e bonito. Os símios, o chimpanzé, o orangotango, o bonobo, todo mundo vai ter sua variabilidade dentro da sua própria espécie. Esta música tem mensagem. Isso é um fato da teoria evolutiva. E aqui pode parecer que ele está admitindo que a evolução é verdadeira, mas não criem expectativas. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entra no seu cu. Isso é algo marcado e que você pode chegar em um laboratório, pegar várias amostras de variabilidade e você vai conseguir enxergar. Então, dentro da espécie, também, ou seja, dentro do processo chamado de microevolução, é bem nítido a variabilidade. A questão toda é que a pressuposição evolucionista diz que isso não ficou dentro da espécie. Isso migrou para fora, gerando novas espécies. E isso não é óbvio, afinal, se as mutações são aleatórias e nunca param, consequentemente novas espécies vão surgir. Parece que não pensam mais! Não pensam mais! A questão toda é, não há esse rastro de variabilidade ocorrendo. Você não consegue enxergar um processo saindo de um ponto ao outro. Ou seja, para eles as espécies se modificam, mas não para surgir novas espécies. Só assim para o criacionismo continuar conveniente para ele. Isso não é visível. Você não vê uma ligação direta entre o humano e o símio. Inclusive, você mesmo citou isso.
Você, para poder dizer tal similaridade, você vai querer recorrer ao registro fóssil. Inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos? E você mesmo também afirmou que, se pegarmos esses humanoides, humanos, como por exemplo os neandertais, qualquer um que olhar vai dizer que é humano. E de fato, quando você olha um neandertal, ele é um humano. Com uma pequena, vamos dizer assim, com isso aqui um pouquinho mais grosso, né? Essa acho que é a principal característica marcante visual. Eles vão ter isso aqui mais assim, mais grosso. Que demais! Você não consegue ver um rastro de variabilidade suficiente que vai ligar um homem a um símio. Você sempre vai ter essa ruptura nítida de que macaco é macaco e humano é humano. Que símio é símio e homos é homos. Exatamente como a Bíblia define, cada um conforme a sua espécie. Todos os seres vivos estão se reproduzindo dentro da sua própria espécie e se modificando dentro da espécie. E isso tudo só me lembra aquele episódio de Futurama sobre a evolução. Debater com criacionista que nega tudo é tipo isso. Nós o encontramos. Ele se chama Homo erectus. Então o senhor provou o que eu disse, pois ninguém encontrou o elo entre macacos e esse Homo erectus. Sim, encontrou. Chama-se Homo habilis. Aham. Mas ninguém encontrou o elo perdido entre o macaco e o suposto Homo habilis. Sim, encontrou. Chama-se Australopithecus africanos. Ahá, te peguei agora. Pode até ser que haja algum processo que tenha extrapolado isso, mas a questão toda é, eu não consigo citar um, porque eu não conheço. Então, você acabou de citar vários, cara. A própria espécie humana, você falou do negro, do branco, do japonês, você acabou de falar vários. Eu dei espaço aí para as pessoas entrarem, mas vamos ouvir elas também. O que eu quero pedir aqui, estamos só entre adultos. Eu sei que o Otanjo tem treta com o Henrique. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. O Sodré tem treta com o Henrique tem treta com quase todo mundo. Então, pessoal, vamos aqui. E com esse clima alto astral com um monte de gente que se ama, vamos ver no que vai dar. E, tradicionalmente, os que propõem a evolução têm se concentrado à mudança genética. Só que hoje nós sabemos que não é apenas informação genética que é responsável para construir organismos complexos. E uma evidência prima facie é justamente o macaco e o homem, que tem 98%, dizem que seja 98% de semelhante genética, eu acredito que seja talvez um pouquinho menos, em torno de 85%. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas aí a grande pergunta é, se você compara a fisionomia, a fisiologia do macaco, do chimpanzé e do homem, você vê uma diferença muito maior do que apenas essa porcentagem genética. Será? Então a pergunta é, qual é o mecanismo? Um grande mecanismo é a regulação dos genes, como o gene é expresso. E nisso aí, a diferença é imensa. Como é que explica isso? Justamente pela regulação de genes. E essa diferença de regulação, a evolução não explica. E o Henrique dizer, mas eu não acredito, eu não tenho fé, eu só apenas trabalho com ciência. Não, senhor, isso não é verdade. Você trabalha muito mais com fé no naturalismo demente do que qualquer criacionista que acredita que Deus fez. Então deixa de falar balela que você não tem fé, rapaz. Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. E após essa trocação de farpas, o Mesk começa a fazer uma pergunta aos criacionistas, de por que eles aceitam microevolução, mas evolução não. Eu era cristão, né, há meus mais de 15 anos atrás. Né, o tempo vai passando e aí não tem jeito, né? E eu conheci os argumentos do design inteligente. Na época em que eu era da igreja, a galera falava que não era possível ter evolução, nem de um tipo. E a fé na evolução é uma fé irracional. Era um argumento fixista. Hoje em dia, a galera já migrou para um aceito microevolução, mas não macroevolução. Quer dizer, pequenas modificações genéticas, mas não grandes modificações genéticas. Agora é complicado, né? E aí, o mecanismo que a galera descreve para defender a microevolução, ela, na verdade, está se falando de evolução. Cara, o que o capitão Gustavo não para mim de você, olha. A galera esquece que, quando você acumula um monte de microevoluções, você consegue de um chegar no outro. É mentira, é mentira. A pergunta que eu sempre deixo pra galera, que na pergunta não é minha, a pergunta é feita pelo humanista. Cabaré, caveira chupada. Tô tremendo inteira. Pelo Rodrigo Humanista, é o seguinte: por que essa microevolução acontece e para? Por que ela para? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. A pergunta é, o ambiente não muda de novo? Ele muda e para?
Porque se ele muda e a espécie se adapta, né? Porque não é exatamente assim, mas vamos deixar porque eu estou usando as palavras de vocês. E o ambiente muda de novo e ela se adapta. E o ambiente muda de novo e ela se adapta. A pergunta é, por que essa microevolução não se acumula em grandes modificações de indivíduos? A pergunta é essa. Por que não? Ai, cachorro! Ai, cachorro! E depois dessa pergunta do MESC, todo mundo sai da live para continuar com o debate somente com o Henrique e o Roberto. Agora focando nessa parte da microevolução. Eu posso. É engraçado isso, porque quando você analisa o que o Darwin fala, é justamente sobre o processo de microevolução. Não há muita diferença. Por que então o Otângelo reclama tanto da evolução? Se ele aceita a microevolução. E aí vem com esse papinho de que ele escreveu o livro. A gente sabe que ele escreveu o livro, coisa nenhuma, que foi o ChatGPT. Eu sabo. E aquele livro não tem valor científico nenhum. Calma aí, paizão. E o que acontece é que nada mais nada menos ele não pode aceitar a microevolução como uma evolução, porque ele acha que a Terra tem 6 mil anos. E, porra, meu irmão, não dá. Fudeu foi tudo. Tudo aquilo que a ciência propõe é de que a Terra é muito antiga. 81 anos. É muito mais antiga do que 6 mil anos. Com certeza. Então não existe nenhum problema em aceitar a microevolução, até porque Darwin é tudo microevolução. Ok, vou levar 5 minutos para esquentar esse carro, já estou saindo. Roberto? De fato, a macroevolução ela até existe em determinados momentos muito, muito precários, muito raros na natureza. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Mas o que acontece é a microevolução. Tudo que acontece é só microevolução. Só que é só microevolução em larga escala de tempo. 3 dias depois. E eu espero que o Roberto não acredite que a Terra tenha só 6 mil anos, porque senão aí realmente fica difícil, né? Tu conseguiu pegar, Roberto, o que eu tava falando? Tu conseguiu pegar, Roberto, o que eu tava falando? Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Tá, qual foi a última pergunta dos últimos 30 segundos? Ok, vou resumir então. Oh, meu Deus. O Otângelo e todos os desacreditantes, eles acreditam que a microevolução é uma realidade. O único problema é que a escala de tempo não bate. Óbvio, 6 mil anos, como diz na Bíblia, não dá. É foda. Mas, quando você entende ciência, por exemplo, a gente sabe que a Terra não tem apenas 6 mil anos. Dessa maneira, Darwin também estava certo sobre a perspectiva de microevolução, porque para Darwin tudo é microevolução. A evolução é microevolução. Macroevolução existe em raríssimos momentos, apenas, mas microevolução é o que há. Dessa maneira, quando você amplia a escala de tempo para bilhões de anos, a gente consegue entender como funciona esse processo de microevolução até que chega até aqui. Ou para você a Terra tem apenas 6 mil anos, Roberto? Bom, eu já posso falar? Pode rodar. Bom, primeiramente, que concordo, obviamente, com a microevolução. Meu trabalho que eu fiz, Biologia em Pecado, se baseia na microevolução. Caracas. É uma visão criacionista da Terra jovem, que já vai lhe explicar o que eu acredito. Ih, rapaz. Que trabalha com a microevolução e consegue observar a variabilidade genética dentro das espécies, comprovando que cada espécie está se modificando dentro dela mesma. Pra quem está por fora, microevolução pra esse pessoal é tipo assim, Deus, que nesse caso eles chamam de designer, pra não admitir que é só fé, criou as famílias básicas de diferentes animais. Por exemplo, ele criou um só tipo de felino, que sofreu mutações ao longo dos anos, pra se adaptar a diversos ambientes, e assim nesse exemplo, surgindo os leões, tigres, onças, leopardos, gatos e todos os outros felinos. A gente é mais próximo ao felino do que ao macaco. Os caras são incríveis, velho. O legal disso é que eles admitem que todos os felinos têm um ancestral em comum. Mas o ser humano e os outros primatas, aí não, aí já é demais, eles foram criados separados. Ou seja, eles basicamente só pegam as evidências que lhes convém e rejeitam todo o resto. Foda-se. Agora, o evolucionismo não tem somente o processo de microevolução, tem um outro processo que agora não me lembro o nome, que vocês falam que o processo é rápido. Menino, você vai ver que... Né, que chama de rajada, tem um outro termo que se usa para isso. Então você tem tanto o processo que é lento e gradual, como teria um processo que seria de rajada, que seria uma explosão. Em que sentido? Receba. Eu não creio no sistema de explosão.
nós vemos somente um processo lento e gradual de modificações. O criacionismo da Terra Jovem, como você sabe, trabalha com um tempo de escala curto. Tudo errado, tudo errado. Ou seja, nós não temos um tempo para acreditar que houve um processo de evolução em 66 milhões de anos, 200 milhões de anos. Tem 6 mil anos para você, a Terra. Tem 6 mil anos. Exatamente. Eu acho que... Pô, mas aí você tá negando toda a física, toda a geologia, toda... Tu entendeu que tá ficando inviável discutir contigo? Tô com uma... A tua fé é tão grande que tu tem que negar física, química e biologia. Vamos lá. Vamos pontuar. A visão, quando ultrapassa a escala de tempo, de 2, 3, 4 mil anos, ela passa para a linha de hipóteses. Seu mentiroso! Eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Do seu lado, é óbvio que há um consenso maior de aceitação. Não vamos discutir a questão da aceitação. Então, a sua visão é a visão predominante da maioria dos cientistas. Você vai falar, nossa, quantos, hein? Inclusive, mas é a física, cara. Cara, eu tô concordando com você, não tô discordando. Tá? Depois eu vou concluir. Me permita concluir, rapaz. Então, a validade dos seus argumentos ele está em concordância com a maioria das pessoas. A grande maioria, inclusive muitos cristãos. Tá sabendo legal. Inclusive muitos cristãos, tá? Que creem em Deus, creem na evolução. E, por sinal, eu tenho muito menos admiração por eles do que eu tenho por você. Mas que porra é essa? Porque a sua visão é ateísta. Não é visão ateísta, Roberto. Não, você não precisa ser ateu. Não, no meu caso, não. Mas não precisa ser ateu para entender que a Terra tem mais de 6 mil anos. Isso não é questão de ser ateu, Roberto. Que viagem é essa? Então, vamos lá. O Roberto disse que tem mais respeito por ateu do que crente que aceita a evolução. Como que tanca? Puta que pariu! Vamos continuar aqui o ponto. Então, quando você tem um livro sagrado, uma doutrina religiosa que você siga, e você creia, você vai ter pressupostos daquela doutrina. Tá vendo aí? Caralho! Cara, mas tu tá discutindo sua fé, Roberto. Roberto, você tá negando a química. Você tá negando a química. Você tá negando a física, velho. Ah, vai tomar no cu, eu. Cara, você pode esperar eu acabar de concluir o assunto? Nossa, cara. Eu não te cortei quando você falou, eu escutei, concordei. Não, a gente tá debatendo um papo. A gente tá falando um papo. Vai, continua. Sim, você tá negando ou não tá negando a química física? Sim. Não. Olha sim! Eu estou falando a minha cosmovisão. Eu creio num sistema criado. Você crê num sistema evolutivo. Para você, os processos não são direcionados. Para você, os processos são cegos. Desde a formação do universo, a formação da vida e o processo de evolução. Desculpa, por quê? Vai dar o... Eu creio no universo que foi criado, em qual os processos foram direcionados desde o começo até o ponto da vida existir, incluindo a humana. Mas, Roberto, eu não quero discutir crença, Roberto. Eu quero discutir ciência. Tudo bem, ciência, tudo bem. Mas isso aqui é abuso. Anteriormente. Vai, continua. Sim, você tá negando ou não tá negando a química física? Eu estou falando a minha cosmovisão. Tá? A minha cosmovisão. Olha, vai pro seu lugar. Eu creio num sistema criado. Todas as evidências apontam para o mundo criado pronto. Você crê num sistema evolutivo. Furadeira. Para você, os processos não são direcionados. Para você, os processos são cegos. Eu tô cego! Eu tô cego! Desde a formação do universo... Eu fui um Big Bangista. A formação da vida e o processo de evolução. Eu criei em Darwin. Eu creio no universo que foi criado, em qual os processos foram direcionados desde o começo até o ponto da vida existir, incluindo a humana. Mas, por favor, não caçoem dele. Mas, Roberto, eu não quero discutir crença, Roberto. Eu quero discutir ciência. Tudo bem, ciência, tudo bem. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. Se você fosse pegar hoje um computador mais poderoso do mundo, tá falando de ciência. Você se engora que você for gozar, segura as bolas do saco. Nossa. E você fosse tentar remodelar todo o processo evolutivo, todo, cosmologia do Big Bang, tudo por sistema de simulação. Você acha que você conseguiria criar algum universo funcional por simulação? Olha. Cara, simulação sim. Você simula o universo. Não, claro que pode. Você pode ter evolução por simulação, cara, mas a simulação... Cego, não. Ai, Chaves! E eu tô aqui me perguntando o que caralhos isso tem a ver com evolução em terra de 6 mil anos. Inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? A simulação ela não vai corresponder a um universo completo. Isso é uma coisa óbvia, até porque isso é modelo. São modelos que a gente vai criando. A gente não tem toda a resposta de todas as modelagens de todas as coisas. Isso é uma coisa óbvia. Puta que pariu!
Mas isso não significa que a Terra tenha 6 mil anos, Roberto. Mas isso aqui é bujo. Veja, você está propondo que eu discuta com você crença. E eu não quero discutir crença, eu respeito a sua crença. Eu quero discutir ciência, eu quero saber por que você está negando a física, a biologia e a química. Isso está me incomodando. Vamos falar agora de simulação. Tacou foda-se para as perguntas. Sistemas simulados, eles têm que ser direcionados. Se eu quiser criar um modelo de universo, colocar vida e simular inteligência, inclusive inteligência artificial. Inteligência artificial. Dentro de um sistema de simulação, eu vou seguir padrões criacionistas. Quê? Todo sistema de simulação é feito com padrões de criação, ou seja, direcionado. Você não vai criar uma simulação de você vai botar como uma segue aleatória. O que você vai botar como modelo? Pode pilim-pim-pim? Tipo mágica? POC no nariz. Olha só, na simulação, o criador do programa, ele faz da forma que ele quiser. Se o designer vai fazer da forma que ele quiser, como a gente vai verificar isso com a ciência, cacete? Menino, você vai ver. Tu entendeu que isso não é... O Henrique passa quase 1 minuto explicando para o Roberto que é impossível fazer uma simulação do universo como ele quer, porque existem tantas variáveis que é impossível saber de todas. Na realidade, eu não sei. Botar o máximo de variáveis possível. Se você for fazer uma simulação, uma modelagem para um criador, você vai botar o quê? Pode, pilim-pim-pim, é tipo mágica. Ó o fogo aí, ó. Ó, o criador pode, pim. O criador, pim. Isso não é modelagem, Roberto. Ó, o criador pode, pim. O criador, pim. E se você fizer uma lista de cantores da Jovem Guarda. Me diz onde está a ciência disso, Roberto. Porque se eu for um cara que acredita, sei lá, que o homem veio do milho. Eu com 12 anos de idade, eu organizei o primeiro campeonato de punheta no sertão da Paraíba. Eu vou estar discutindo com você de igual para igual, porque é só crença. Eu não quero discutir crença, eu quero discutir ciência. Eu quero saber que processo você vai fazer de modelagem para colocar um criador além de pó de pilim-pim-pim. Urânio? Bom, primeiramente, que um criador que faz pilim-pim-pim, pólim-pom-pom, o que você quiser, ele está fazendo aquilo de forma ordenada, tá? Ele está determinando algo. Não é um processo cego. Eu tô cego dos olhos. Tá? Nem magia... Então Deus é previsível. Caramba, cara. Eu tô falando que Deus é um criador. Oh, caralho. Se você tá botando em modelagem, ele é previsível. Você vai prever o que ele vai fazer. Nada a ver com o que você tá falando, ô Henrique. Isso é modelagem. Roberto, sabe o que é modelagem, Roberto? Por favor, me ajuda. Henrique, eu tô falando uma coisa que tá me cortando o tempo todo, cara. Como é que eu vou debater se eu não consigo terminar o argumento? Covarde. Que isso? Mas você não tá dizendo o que é modelagem. Me explica como é que você bota Deus dentro da modelagem. Eu tô falando programação. Programação de modelagem, Roberto. Não falei modelagem, tô falando programação. Programação algorítmica. Roberto, isso não é feito assim, programação algorítmica. Isso é feito por processo de modelagem. Modelagem é feita quando você coloca o máximo de variáveis possíveis dentro de um processo e espera ele trabalhar sozinho. Como você coloca um Deus criador dentro de um processo de modelagem? Como você prevê o Deus? Como você vai prever a vontade dele, Roberto? Agora é complicado, né? Henrique, vamos lá. Um processo de programação, você tem um programador, você tem um computador, você tem um programa. Você tem hardware, software e direcionamento do programador. É o que você vai ter. Puta que pariu. Você pode ter um programador, 100 programadores, 1000 programadores. Você pode usar um hardware, 10 hardware, 100 hardware, não importa. Você vai falar, nossa, quantos, hein? E você pode escolher a linguagem de programação que você quiser. Tá bom? Isso vai ser irrelevante para o debate. Peraí! Agora, quando você começa usando essas 3 estruturas, você vai direcionar aquilo que você quer. Se você for simular um universo, se você for simular um universo inteiro e ideia criar um universo por simulação, você vai fazer exatamente os passos que estão escritos na Bíblia. O quê? Você vai fazer exatamente os passos que estão escritos na Bíblia. Meu Deus, não é possível. Como o Roberto quer comparar a Bíblia com o livro de instruções de programação para criar o universo? Se for assim igual na Bíblia, vai lá então e cria as plantas antes do sol, já que ela é totalmente condizente com a realidade. Por exemplo, toda a simulação exatamente como você leu na Bíblia. Não, eu vou ter que, para simular o universo, projetar gravidade, eu vou ter que projetar tamanho de planeta, eu vou ter que projetar luminosidade. Isso tudo não tá na Bíblia, Roberto. Isso tudo é processo científico. Peraí, na Bíblia não tem iluminação? Você já leu a Bíblia? Sim, que a luz veio depois das plantas, Roberto. Puta merda. Fudeu, foi tudo. Me explica, vai. Cara, me explica dentro do processo bíblico como é que você faz modelagem pro universo. Você está confundindo o programa de jogos com modelagem. Modelagem é você colocar ali e deixar o programa fazer sozinho. Você bota o máximo de variáveis. Eu quero saber que variáveis você vai colocar para criar o universo. Que luz vem, que a planta vem antes da luz, morreram as plantas.
Primeiramente, você tem que entender que programação de universo é feita por uma coisa chamada engines. Acabei de ver agora na televisão, hein? Que são engines de construção. E a primeira que leva em consideração... E as duas primeiras coisas que vai se utilizar num sistema de programação de texturas 3D é a textura 3D em si, a base da textura, as questões geométricas, e, secundariamente, como a iluminação vai interferir sobre essas texturas. Meu Deus do céu. Eu devo estar ficando louco junto. Onde ele quer chegar com essa história de textura? Quando você abre Gênesis 1, o que você encontra? Textura do universo e iluminação sobre a textura. Que? Exatamente como qualquer programador que vai fazer jogos, sei lá o que você quiser, vai começar a programação dele. Muito depois, no sistema de programação, é que você vai definir algum objeto para fazer a movimentação de tempo. Que foi exatamente o que você encontra na Bíblia. Na moral, eu tenho quase certeza de que o Roberto não entende nada de programação falando isso. Muito menos de modelagem científica. Receba a inteligência. Então, quando algum programador, seja ele cristão ou ateu, vai fazer uma programação, é quase que padrão seguirem modelos de criação sequenciais similares ao que se encontra na Bíblia. Você conseguiria fazer um modelo de terra de 6 mil anos, onde você tinha Pangeia, e de repente tudo se separou em apenas 6 mil anos, sem causar vulcanismo intenso, sem causar erupção, sem causar desastre? Olha, Henrique, num sistema de simulação, aquilo que o programador fizer vai funcionar. Ai, meu Deus do céu! Se você olhar uma programação, você acha que a programação ela é determinada pelo programador, as regras são do programador. Eu não estou suportando mais. Então, Roberto... Mas as regras nós conhecemos, Roberto. Nós conhecemos as regras, elas são naturais. Eu quero que você me mostre como as regras naturais vão funcionar nesse modelo, que não tem modelo. Você não tem modelo. Você não tem modelo nenhum. Você só está dizendo... Não é pode pim-pim-pim. Não é assim que a gente faz modelagem, Roberto. Modelagem você vai ter que pegar as regras que existem, olha, como tal organismo se comporta, como a luminosidade se comporta, como a gravidade se comporta, como tudo se comporta. Todos os modelos que a gente faz nos dão um universo muito maior do que 6 mil anos. É foda. Não tem como você fazer um modelo utilizando as regras que a gente tem hoje, descoberto pela ciência, um modelo de 6 mil anos. Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Vamos partir pelo seu princípio e basear em programação. Se eu fosse pegar os conceitos evolucionistas de realidade, começando pela própria estrutura, eu não teria uma engine. Eu teria que modelar a engine. Se eu fosse modelar a engine, ou seja, a engine de construção do programa, eu teria que fazer ela de forma cega, porque o processo de origem do universo é um processo cego. Então eu teria que trabalhar algoritmos de forma cega, até que esse programa gerasse algum tipo de padrão. E a partir desse padrão, começasse a acontecer algum nível de realidade. Mas que coisa genial! As possibilidades são tantas de não haver nada que certamente não haveria nada. Porque você não está direcionando a programação. A programação ela tem que ser direcionada. Se eu usasse esse tipo de programação que você está tendo, eu criaria um mundo de Nárnia. Agora veja um dos maiores atos falhos da história. Se eu usasse esse tipo de programação que você está tendo, eu criaria um mundo de Nárnia. Você só pode criar um mundo de Nárnia se você usar o criacionismo. Se você usar... Exato! Você só pode criar um mundo de Nárnia se você usar o criacionismo. Se você usar... Exato! Exato! Sabe você pode criar um mundo de Nárnia usando o criacionismo. Você cria o que você quiser. Agora deu caralho mesmo, viu? Com o criacionismo você cria o que você quiser. Agora, com a evolução você não cria nada. Infelizmente, justo nesse momento cômico, o Jadson faz uma pergunta para o biólogo Henrique, quebrando totalmente esse momento maravilhoso do ato falho do Roberto. Mas para que não fique no esquecimento, vamos rever novamente o momento em que o Roberto abre o jogo sobre o criacionismo. Se eu usasse esse tipo de programação que você está tendo, eu criaria um mundo de Nárnia. Você só pode criar um mundo de Nárnia se você usar o criacionismo. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu tenho que ler isso aqui, cara. Ó. No alto daquele cume plantei uma rosilha. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, o barro do cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Que lindo, cara! Anteriormente. Quando você abre Gênesis 1, o que você encontra? Textura do universo e iluminação sobre a textura.
Exatamente como qualquer programador que vai fazer jogos, sei lá o que você quiser, vai começar a programação dele. O que você tá falando? Nada a ver. Então, quando algum programador, seja ele cristão ou ateu, vai fazer uma programação... Mas que porra é essa? É quase que padrão seguirem modelos de criação sequenciais similares ao que se encontra na Bíblia. Estão acabando com os meus sonhos. Pois é, essa comparação dele foi tão absurda que até alguns inscritos se pronunciaram aqui nos comentários. Não, fica tranquilo, vai dar tudo errado. O maluco não entende que modelagem diz respeito a modelos matemáticos. Na cabeça dele é alguma linguagem de programação. O cara não sabe a diferença entre programação de jogos e modelagem científica. Mano, eu sou programador de IA e jogos e nossa, o final desse vídeo doeu, quase que não consigo terminar. Ele falando que a engine é feito às cegas, sendo que a engine nada mais é do que junção de funções onde dentro dessas funções tem os modelos para fazer alguma coisa. Seja manipulação de objetos, gravidade, sei lá, meu cérebro derreteu, então. Cavalo! E após isso, o Roberto cometeu um dos maiores atos falhos desse debate. A programação ela tem que ser direcionada. Se eu usasse esse tipo de programação que você tá tendo, eu criaria um mundo de Nárnia. Você só pode criar o mundo de Nárnia se você usar o criacionismo. Exato! Exato! E foi nesse momento que o 1% de bateria acabou. Roberto? E apesar desse monte de coisa errada sendo dita, eu ainda acho que o Roberto não fala isso com desonestidade. É só alguém que claramente não faz ideia do que tá falando. Mas que caiu nesse monte de falácia que o pessoal da Terra Jovem usa. Inteligência artificial. E agora chega de falar de programação e ver os outros incríveis assuntos que serão discutidos nesse debate. Ok? Roberto, 4 minutos, fica à vontade. Qual a pergunta? Qual foi a pergunta pra mim? Pode falar, Roberto. Qual é a pergunta? Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Sobre a racionalidade, eu fiz para os dois. A sua visão. Tudo bem, racionalidade. Tá ok. Raciocínio racional. O ser humano, de acordo com o próprio Richard Dawkins, possui um sistema no estágio evolutivo de todas as espécies completamente diferente. Ele fala que o maior salto da humanidade, da história do universo está exatamente na questão do pensamento humano. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Aonde ele vai definir a memética. Ele fala que é a nova evolução. O meme só existe através do ser humano. Nossa! Memes. Para o pessoal não ficar perdido aqui, quando o Roberto diz memes, não é necessariamente esses memes que vocês veem aqui no canal. Em que sentido? Olha só! Doido é o cavalo, tá em cima do muro, gente, é o cavalo! Menino, você vai ver. Memes na memética, que é o que ele está falando, são ideias ou comportamentos que se espalham de pessoa para pessoa, como piadas, modas ou gestos. Eles são como genes, mas em vez de passar traços físicos, eles passam traços culturais. Segundo o Roberto aí, isso só existe na cultura humana, mas veremos que não é bem assim. A linguagem, a forma de pensamento é uma coisa exclusiva da espécie humana. Quando se fala em cultura humana, é óbvio que nenhuma outra espécie terá 100% os mesmos comportamentos que nós. Nem mesmo toda a espécie humana se comporta igual, já que existem milhares de culturas diferentes pelo mundo. E se você fizer uma lista... E a cultura não é nenhum comportamento exclusivo da espécie humana. Acho que o Roberto parou de ler depois do Gênio Egoísta, que saiu nos anos 70, porque de lá pra cá a ciência já identificou diversos comportamentos culturais em diversas espécies. Você fala que nós é doido! Hoje em dia já tem uma porrada de artigo analisando a cultura de outros primatas e até mesmo a variação dela dentro da mesma espécie. Assim como já tem vários estudos a respeito dos cetáceos, como as baleias e golfinhos, no qual várias comunidades desenvolvem uma linguagem própria. Mas é legenda. Tá passando legenda, eu tô vendo legenda aqui. Esse pessoal do design inteligente tenta vender uma ideia de que os seres humanos são uma coisa única e especial, como se fôssemos superiores às outras espécies, ignorando as milhares de semelhanças que temos com os outros animais, mas a ciência nos mostra que não é nada disso que eles tentam vender. Eu acho uma pena isso aqui. Quando nós olhamos a Bíblia, nós lemos claramente que Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Amém, irmão? E Deus é o quê? Um ser pensante. Deus pode não ter talvez um corpo físico, mas é nítido que ele é um ser pensante. Raciocínio racional. Deus é um ser criador. O homem é um ser criador. Deus é conhecedor do bem e do mal, do certo e do errado. O homem também foi dado a capacidade de conhecer o bem e o mal. Se isso fosse um debate teológico, isso que ele tá falando não teria problema nenhum, mas cacete meu, o cara até agora só ficou fazendo pregação da Bíblia ao invés de expor as evidências científicas que suportariam a argumentação dele. Mas não, vamos recitar trechos da Bíblia mesmo. Eu não vou enganar o povo.
Então, o que nós temos com relação a isso? Nós estamos completamente diferentes dos animais por termos exatamente a inteligência. Receba a inteligência. Nenhum outro tipo de ser que exista no planeta Terra, que nós conheçamos, é capaz de executar memes. Eu posso. Roberto, você tá meio desatualizado. Dá uma lida nos artigos que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Nós somos os únicos que podemos, por exemplo, estar aqui fazendo uma live. Nós somos os únicos que podemos construir computadores, criar programação algorítmica. Nós somos os únicos seres, de fato, inteligentes. Se Deus é inteligente, nós somos a imagem de Deus. Tu quer que morra o mundo? Urânio? Se nós vamos nos comparar com algo, seria com a imagem de Deus. O símio não possui... O ser humano pode construir computadores. E não, cada um tem seu tempo. Quantos você já fez? Eu não sou programador de computação. Não sabe nada de programação, mas só ficou o vídeo anterior inteiro falando disso. Ô Jadson, o cara corta no meio da narrativa, eu fico quieto quando todo mundo falar, é pra educação, né? É verdade. Me permita concluir, rapaz. Aí quando você me dá o tempo de novo, tudo que ele me comeu aqui... Uma boa história, homem! Aí quando você me dá o tempo de novo, tudo que ele me comeu aqui, mais um minuto, pra poder continuar o que eu tava falando. Porque você fica no meio do pensamento, aí o cara te corta, como é que você continua? Mas é pra isso aqui é burro. Somos únicos, somos a imagem e cara de Deus. Você pode querer que você é a imagem de um macaco, mas você não tem as características intelectuais de um macaco. Pois é, eu desconfio que tenha brasileiro com QI menor que de um macaco. E o próprio biólogo Henrique admite isso. Intelectualmente, nós somos completamente diferentes dos símios. Não há nenhuma singularidade entre o ser humano e o símio. Não. O símio não disse isso não. Com... Você sabe que os símios não têm memes. Olha aqui, ó. Eles não usam memes. Memes é exclusivo da espécie humana. Não é! A mente humana é exatamente o que nos faz ser humanos. É verdade. A nossa grande diferença entre todo o reino animal, não com relação somente a homens e macacos, homens e símios, é exatamente a mente. Mesmo que nós tenhamos 98% de similaridade com símios, como o biólogo Henrique apresentou, nós temos 100% de diferença com eles na questão intelectual. Porque eles não se comparam, eles não têm a capacidade cognitiva que a gente tem. Eles não têm nem sequer a capacidade de falar, quanto mais de interpretar memes. Urânio decai para hélio. Vamos fazer os medidas de hélio em zircônio. Não tem hélio em zircônio suficiente dentro do caralho! Então, meme é exclusivo dos homens e o Henrique sabe disso. Não é verdade. Memética está ligada à evolução. A memética é cunhada, sendo ela ligada à evolução, você tem protomeméticos. Quando você... Não é verdade. O Dawkins, ele faz uma análise da memética sob a perspectiva da cultura. E quando você faz essa análise sobre a memética na perspectiva da evolução, você tem que entender que algo semelhante pode ser reproduzido em símios. Acabamos de ver, por exemplo, um orangotango se utilizando de um medicamento para curar uma ferida. Se isso for passado como cultura, sim, faz parte da memética deles. Você entendeu? O que eu acho interessante é que o biólogo Henrique, quase todas as lives tem um criacionista, tem que falar, ridicularizar que a Terra tem 6 mil anos. Ué, mas o próprio Roberto admitiu na live mais cedo que acredita nisso. Anteriormente. O criacionismo da Terra jovem, como você sabe, trabalha com um tempo de escala curto, ou seja, nós não temos um tempo para acreditar que houve um processo de evolução em 66 milhões de anos, 200 milhões de anos. Tem 6 mil anos para você, a Terra. Tem 6 mil anos. Exatamente. Ué? Porque a Terra não pode ter 6 mil anos. Em primeiro lugar, se a Terra tem 6 mil anos ou 4,5 bilhões de anos, isso não diz absolutamente nada em relação à questão se Deus existe ou não. Da mesma forma que a evolução sendo real nada tem a ver com a existência ou não de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É engraçado que é só o pessoal do design inteligente que tenta fazer essa separação, sendo que muitos cristãos não rejeitam a evolução só por ter fé na criação de Deus. É sempre o pessoal do BI querendo forçar uma regra que cristão de verdade não pode aceitar a evolução. A questão se Deus existe ou não. Nada, ok? Não significa absolutamente nada. Por quê? E a microevolução? Posso terminar sem ser interrompido, cara? Nossa, cara. Existem teístas que são terra antiga, tem teístas que são evolucionistas, teístas, tem todo tipo de teísta que acredita em Deus. Então dizer que, porque
a Terra não tem 6 mil anos, o teísmo é falso, isso é uma falácia. Sobre isso, não existe problema nenhum, a pessoa pode acreditar no que quiser, como eu já disse algumas vezes aqui, eu não sou ateu e nem nego a possibilidade do universo ter tido uma causa inteligente. A questão é que isso é somente uma crença, não existe evidência empírica nenhuma que sustente isso, e tá tudo bem, contanto que isso não seja misturado com ciência. Segunda Porque coisa, a microevolução não faria sentido. Posso falar sem ser interrompido, rapaz? Que é isso, meu filho? Calma. O Otângelo passa os próximos 4 minutos, falando o mesmo de sempre que é dito pelos criacionistas, de que são os evolucionistas que têm fé, que a vida é muito complexa, de que nunca foi observado um ser evoluindo por mutações aleatórias e etc. Então se quiserem ver o que ele falou vão para o debate original, mas eu vou pular essa parte. Puta que pariu. Então, o Otângelo falou, mas não respondeu por que a microevolução para. Ele só falou, não é verdade. Vocês acreditam não sei o quê, é pseudagem, não sei o quê, mas não respondeu. Sabe por quê? Porque ele não sabe a resposta. É um negócio complicado mesmo. E aí tem um grande problema nesse meio todo, é o seguinte, eles fazem um monte de perguntas. Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Algumas perguntas ainda não se tem resposta, e não há problema nenhum nisso. A outra é simplesmente que eles não entendem. A resposta existe, eles acessam a resposta, eles não entendem a resposta, aí fala, não pode ter acontecido. É coisa da vida mesmo. E a outra coisa que eu quero jogar é o seguinte, qual é o artigo científico que embasa a Terra ter 6 mil anos? Nenhum, é só baseado na Bíblia. Então não pode ser chamado de ciência. Agora deu cara aí mesmo, viu? E aí a pergunta que faz é, isso aí é a trava que faz a microevolução não virar macroevolução. E aí o problema se instala, porque se diz que é científico, se é conhecimento embasado, que a ciência não tem um monte de respostas, e que não sei o que, blá blá blá, e aí não coloca por que a microevolução não vira macroevolução quando se acumula, que é o famoso argumento, por que 100 centavos não é R$1? Eu não consigo entender por que não dá R$1. É a galera que não consegue explicar por que não pode se ultrapassar 6 mil anos da Terra. Porque essa galera tem que chamar a Bíblia exclusivamente Bíblia. Não tem mais nada mais do que a Bíblia para poder embasar que a Terra tem 6 mil anos. Então não pode ser ciência, não pode dizer que a microevolução para, porque se ele disser, ele vai estar se auto-refutando. Todos vocês. Por isso que é um problema para vocês responderem essa pergunta. Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Isso é sério para a questão do pensamento de vocês. Por isso que eu vou insistir. Eu não vou mudar de assunto. Por que a microevolução para? Por que ela para? Eu vou deixar o próprio presidente do Design Inteligente do Brasil responder isso para você. Não dá para fazer modelo matemático, desculpa aí, Thiago. Não tem como eu modelar matematicamente as virtudes de Deus. Eu vou persistir na pergunta do matemático. Olha como é que é hilário. Engraçadíssimo. O Otângelo, ele parte apenas por das lacunas que a gente bate todo dia. Ele faz as minhas perguntas, tem as minhas respostas, não entende o artigo científico, não sabe como é que funcionam as coisas, e ele volta para a mesma balela, metralhadora de merda, falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Calma aí, paizão. Volto a repetir sobre microevolução. Ele admite a microevolução. O quê? Estou aqui. A dissonância cognitiva dele, para funcionar, ele tem que colocar a microevolução num processo que para em 6 mil anos. Pois se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, então ele tem que admitir o processo evolutivo exatamente como Darwin explicou. É só isso. Ele admite a microevolução e, para não admitir a evolução, 6 mil anos. Só que ele está negando a física, a química, a biologia, ele é um negacionista de tudo. Porque a Terra não tem 6 mil anos, tem muito mais que isso. E se ele admite microevolução, obviamente ele tem que admitir. É teoria da evolução que acabou e o Darwin ganhou. E dane-se, já era. Não tem mais argumento nenhum para você. Além da sua fé. Mais nada, cara. E eu que tava aqui achando que o Roberto ia demorar um pouco pra voltar a aparecer aqui no canal. Pega no meu pau. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. A live já tá fechando. Quem quiser ficar lá depois pode ficar. Cara, eu vim aqui, cara. Eu vim aqui. Um debate. Não, eu vim aqui, caralho. Eu não quero saber de debate. Eu vim aqui e tá aí essa porra. Nós vamos falar de química ou não vamos? Roberto, do que o universo é feito não é desses 118 elementos que tá indo à tua frente, seu burro? Filha da mãe. Por que tanta violência, rapaz? Não, então não. Pode esquecer. É que tu é um cagão. Eu vim aqui, cara, quem é o cagão? Quem é o cagão? Quem é o cagão aqui? Você é um cagão. Você não Mas tem debate com ninguém. Por que tu não tá falando de ciência comigo? Você não Por que quer tu não tá debater, falando de você ciência quer comigo? fazer espantalho. Por que tu não tá falando de ciência fazer comigo? Vamos falar de ciência? Não quer falar de ciência? É isso, não é? Olha só, eu não posso debater com você em 10 minutos, que eu tô saindo daqui em 10 minutos. Não! Durante esse momento, o biólogo cita o Hércules, que é doutor em físico-química e que tem um canal aqui no YouTube.
Ele diz que o Hércules seria a melhor pessoa para o Roberto debater a origem da vida. Eu quero... Mas do nada, o Roberto começou a dizer que o Hércules era um cagão e que fugia dos debates. Covarde! Que isso? E o biólogo Henrique, como um bom motoboy de preta, ligou para o Hércules ao vivo pra ele subir lá e debater com o Roberto, que tava chamando ele de cagão. Cagão sem exceção. Mas eu não quero ficar só narrando aqui. Vejam com seus próprios olhos essa treta maravilhosa. Olha só, quando você... Não, peraí, são coisas diferentes. Se você me pedir live sobre biopoese, eu não estou gabaritado o suficiente para falar sobre biopoese. Tem pessoas melhores que eu, como por exemplo o Hércules, que hoje é um dos maiores cientistas brasileiros em termos de biopoese. Ou o Quilmento, por exemplo, que é um verdadeiro polímata. Como é que é, meu irmão? Em termos de biopoese. Eu prefiro que eles falem sobre isso. Eu não estou gabaritado por falar sobre biopoese. Eu posso. Tudo bem, olha só, você deu duas referências de biopoese. Uma foi o Francisco Quilmento. Não tem que retirar. Ele é um cara corajoso, ele encara qualquer live, qualquer desafio, ele vem, fala. Debatir com ele, um cara super inteligente. Ok, extremamente gabaritado. É isso mesmo. Agora, quem com o Hércules debateu até hoje? Pra você colocar em algum patamar? Todo mundo correu, pô. O Eberlin corre igual uma franga do Hércules. Uma franga. Detalhe, o Hércules tem artigos publicados, tem todo o gabarito. Por que o Eberlin, por exemplo, não aceita debater química? Com certeza o Eberlin tem assuntos mais importantes pra falar. E esse Leviatã cuspia fogo, gente. Agora eu vou falar, olha só, Henrique, você é um cara que tem coragem, o Quilmento tem coragem. Eu já chamei o Hércules pra debate no grupo que ele tá comigo e ele nunca aceitou fazer um debate. Pois então, desafia ele publicamente aqui agora, que eu tenho certeza que ele aceita. Já tá desafiado. Já tá desafiado. Que voz é essa? Não, ele não vai aceitar aquele cagão. Vai. Entendeu? E é nesse momento que o Henrique manda um áudio para o Hércules. Cara, eu vou mandar um áudio. Com aquelas vou mandar um áudio pra ele aqui mas, Roberto, agora. Hércules, você está sendo desafiado pelo Roberto publicamente para debater biopoese no canal. Escuta. Não corra, hein, que ele tá falando aqui. Não, escuta. É mentira, eu sou bem macho. O desafio que eu fui convidado para ele, o desafio que eu fiz para ele foi pra gente debater a origem do universo, a origem da vida. Origem do universo primeiro, origem da vida em segundo. Ele simplesmente falou que não ia fazer. Já viu, né? Aí chamei ele. Não, ele não teve coragem. O tema era um tema aberto. Origem da vida, origem do universo. Um tema livre. Ele não teve coragem. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ô, Hércules, você tá ao vivo aqui, ó. Vou botar aqui no Viva Voz, hein? O Roberto tá dizendo aqui que você não tem coragem de debater biopoese com ele. Agora deu caralho mesmo, viu? No canal Reflexões Contemporâneas. Manda aqui o... Origem do universo, origem da vida. Origem do universo e origem da vida. Não aceita aqui o desafio. Aceita aqui publicamente aqui pra todo mundo ouvir o Hércules. Tá, mas o que o Roberto vai debater comigo? Tipo, ele não entende esses assuntos. Não tem problema, isso é uma outra história. Exatamente, concordo com você, Henrique. Mas, ó o que ele tá falando ali, vou botar até no áudio aqui, vai. Fala aí. Fala de novo, Roberto, o que você falou com ele aí. Não, exatamente o que ele respondeu pra você, porque ele falou que ninguém é gabaritado pra debater com ele. Ele porque você tá correndo. Eu falei que isso é impossível. Responde a coisa, Roberto. Tem a pedindo periódica. Qual é a diferença dos metais alcalinos para os alcalinos terrosos? Não quero saber, eu quero saber se você vai fazer o debate. Ó o fogo aí, ó. Você é um cagão, Hércules. Você não aceita debate com ninguém. Eu vou debater com o analfabeto, cara, que não sabe o que comentar. É assim que ele faz. Ele começa a criar para as pessoas um rótulo para fugir do debate. Tu é analfabeto. Aí ele fala que vai só debater com o Hércules. Ah, meu irmão, tu não debateu com ninguém, tu não tem uma pessoa que tu debateu, cara. Aí o Henrique chega aqui e te levanta a bola, pô. Por isso que eu fiquei triste com o Henrique, pô. O Henrique é um cara que tem coragem, que chega com... Calma, o Hércules vai debater, relaxa. Ele não tem coragem, Henrique. Ele não é mais inteligente que esse doido aí, cara. O Otângelo sabe mais, cara. O Otângelo sabe que é uma ligação química. Você debateu com o Otângelo? Você debateu com o Otângelo, pelo menos, ô Hércules? Sim. Tá bom. Olha só, você tem medo de perder um estado que você nunca ganhou. O seu problema é esse, você se colocou num estado que você nunca ganhou. Você é nó cego, cara. Esquece, tu não sabe o que comentar o Carino, cara. O que eu debater com o nó cego, cara? Olha só, você quer debater comigo, o seu tema da sua faculdade tá zoando, né? Ué, é um debate aberto. Se o cara é PhD em química, pra que ele iria debater outros assuntos que não eram da área de formação dele?
Raciocínio racional. Você tá igual Sobe aqui na live aqui, ô Hércules. Sobe na live, Hércules. Chega aí. Tá legal pra caramba. E agora? Tabela periódica, eu e tu. Vamos lá. Sobe aqui na live, aqui, no Reflexões Contemporâneas. Marcar? Pode marcar, ué. Você vai marcar? Não, sobe agora aqui nessa porra. Ih, rapaz. Tá, então tá. Eu vou debater o tabela periódica. Não, eu quero que ele marque Isso o aí. debate. É só pra debater o debate, ô Hércules, mais nada. Ele vai falar marcar o contigo aí, debate. Ele já desligou aqui, ele vai ir. Entendeu? Ó, Muito Roberto, bom, muito mas bom. você... E aí? 12 segundos depois. Ih, caralho! Bora. Mano, que pariu! Agora fodeu, Roberto! Deu a porra, fudeu, foi tudo. Ô, Hércules, Você vai querer aí. debater comigo Boa lá no noite, canal do Jadson, ô Hércules? Debate agora, pô. Jadson? Gente, eu vou embora em 10 minutos, mas vou debater em 10 Roberto. minutos, cara. Arregou. Roberto, eu trouxe. Boa noite. Eu trouxe a tabela periódica aqui, Roberto. Se nós debater a tabela periódica, a gente vai para a origem da vida. Primeira tabela periódica. Tabela periódica, tabela periódica. Trouxe aqui. Ih, Aqui, Roberto. trouxe a Tá tabela. mutado, Roberto. Alguém, mutado, pode, Roberto. alguém pode compartilhar a tabela periódica que eu e o Roberto vão debater sobre ela agora? Tem feijoada. Comprei feijoada. Pão e mortadela. Tô tremendo inteira. Geralmente o Hércules é muito calmo nas lives que ele participa, mas nesse dia em questão, ele tava com sangue nos olhos. A partir de agora é entretenimento da melhor qualidade. Era disso que eu estava falando. E eu concordo que todos aqui saibam Roberto. que deve descer saber tabela periódica para falar de origem da vida, correto? Eu e o Roberto vamos falar sobre tabela periódica. Roberto, você pode começar a elencar algumas propriedades da tabela periódica, elementos químicos, onde está encontrado, a eletroafinidade, ligações químicas, probabilidade, ali para nós e explicar, por exemplo, por que, que a biopoese trabalha com essas propriedades desses elementos? Vamos lá, Roberto. Trouxe aqui para ti. Nós vamos passar desse teste pequenininho da tabela periódica e depois a gente vai para a origem da vida, beleza? Bora. Desmuta ele, Adriano. Não, ele tá... Roberto, você tá mutado, Roberto. Tá mutado, Roberto? É ele que mutou lá, não é eu aqui não. Vai, Roberto. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Aí, conseguiu. Eu não mutei, não. O que tá acontecendo, caralho? A live já tá fechando. Quem quiser ficar lá depois pode ficar. Cara, eu vim saber aqui, se cara. você vai Eu vim aqui. marcar um debate. Não, eu vim aqui, caralho. Eu não quero saber de debate. Eu vim aqui e tá aí essa porra. Nós vamos falar de química ou não vamos? Não, Caralho. não, nós vamos falar sobre a origem do Não, universo. então pode esquecer. Então Não, pode vamos fazer o esquecer. seguinte. Não, Tu você tá sabe com medo? química. Tu tá Tu com sabe medo de falar sobre a química. origem do universo? Não, Como eu que era tô as aqui, leis? caralho. Eu tô... Beleza, você que- Seu arrombado. Seu arrombado, eu tô aqui. Você Você tá que- fugindo, eu tô aqui. Olha Eu só, tô você aqui. que... Beleza, eu vou Vamos. perguntar a você então. Qual Tá, vai eram lá. as propriedades físicas e químicas do Não, universo? antes do Big Bang? peraí. Eu não ligo, a gente vai falar de tabela periódica pra falar do Big Bang. Vamos Não, ali, não, Neném. vamos falar direto. Não, Nós nem não, começamos tá. o universo, ô Hércules. A Roberto, origem do Roberto. universo, o Roberto. universo nem começou, Hércules. Roberto, onde estão os Me metais responde, alcalinos é. terrosos? Onde estão os metais alcalinos Depois que terrosos você ali? me responder... Não. Não, eu não vou químicas- falar com leigo. Eu não vou falar com leigo. Não vou falar com leigo. Onde estão os metais Você não alcalinos sabe terrosos ali? Puta que pariu. Hércules, vamos debater a origem do universo. Não, Eu te chamei- vamos debater. Tu não tem propriedade nem biologia. Vamos debater o Tu tem basiquinho da medo, tabela periódica. Tu tem medo de Não, debater a cara, origem do universo? eu tô te dando a chance de tu mostrar que tu sabe Hércules, mais química que eu pra você todos. fala. Mas é pra isso aqui é bujo. Hércules, Vai. ninguém disse que eu sabia mais química que você. Cara, assim, Eu não. nunca disse- Não, olha só, cara, olha eu só, não primeiro, olha posso só, debater vamos com parar, olha- leigo, cara. Tu não entende, velho. É essa a diferença. O tema Caralho. é aberto. Você Tá, quer... e daí? Eu trouxe a tabela tema é periódica, é aberto. aberto. Pronto. O tema tá aí. é aberto. Eu não sou Tabela periódica. obrigado a saber toda a sua disciplina. Como você não é Tá, obrigado então- a saber toda a disciplina. Mas eu O não é tema toda. aberto. Roberto, do que o universo é feito não é desses 118 elementos que tá indo à tua frente, seu burro. Caralho. Do que é? Não é essas porra aí? Olha só, Hércules, você tem coragem de aceitar o debate formal ou não? Cara, não, primeiro assim, ó. Olha só, Mostra que tu entende a alguma... pergunta... Não, mostra que tu entende Não, eu não alguma vou demonstrar coisa. nada. A Não, única não, coisa então que não. tá Pode clara esquecer. aqui é que tu é Eu um vim aqui. cagão. Eu A vim única aqui, coisa que cara, tu quem é o mostra- cagão? Não, Quem é o você é um cagão? cagão. Quem é o cagão aqui? Você é um cagão. É. Você não Mas quis por que, que debate tu não com tá ninguém. querendo? Por que tu não tá falando de ciência comigo? Hércules, Por você quê? não Por que quer que tu não tá debater, falando de você ciência quer comigo? fazer espantalho. Por que que tu não tá falando Vai de ciência fazer comigo? Vamos falar de ciência. Não quer falar de ciência? É isso, não é? Vai todo mundo se fuder.
Ô, Hércules, olha só, eu não posso debater com você em 10 minutos, que eu tô saindo daqui em 10 minutos. O Roberto sempre inventa essas quando a situação complica pra ele. É coisa da vida mesmo. Eu não quero debater, eu vim pra te mostrar que tu tem alguma noção dos elementos químicos. Se tu mostrar que tu tem a noção básica, por exemplo, pelo menos do ensino médio, a gente pode tentar conversar algo. Só que não dá pra conversar com o cara que não entende o básico. Vamos lá. O que ensina no ensino médio sobre tabela periódica? Tabela periódica, exato. O básico, cara, do básico. O que ensina em química do ensino não fundamental... Não enrola, cara. Disso tu sabe ou não sabe? Eu sei o que se ensina no ensino fundamental e na faculdade de biologia de química. E tu quer falar de origem da vida sem ter conhecimento desses elementos aí? Com você eu falo o que quiser, porque você é cagão. Não, tu quer falar sem... Roberto, me diz... Origem da vida Roberto, não é tabela periódica, para começar. Origem da vida me não diz é o número tabela de oxidação periódica. do ferro. É assim, esperto. Olha só, As propriedades dos elementos químicos tu precisa saber, tu não vai falar de origem da vida sem saber química. Se você for gozar, segura as bolas do saco. Olha só. Tu não vai falar disso, tu não vai, cara. Você é um fanfarrão. Vai. Roberto, o que tu falou da tabela periódica? O que tu falou? Tu não falou nada. Fala alguma coisa, cara. Claro que eu falei. O que eu falei já foi repetido. O que tu falou? O que se ensina no ensino fundamental. O que se ensina na faculdade de biologia. O que se ensina? O que se ensina? O que se ensina? Quais são os elementos que existem? A massa, a composição da exatosfera. E como é que tu calcula a massa desses elementos aqui sem saber de detalhe? Mostra aí. Tomando prótons e nêutrons. Parabéns, Roberto. Pelo menos uma vez na vida, você disse uma coisa cientificamente correta. Olha o tanto que isso é lindo. De acordo com a tabela. Isso. Agora mostra por que a tabela tá organizada assim. É simples o que eu quero. Tu entendeu? Não ensina isso no ensino fundamental. Não ensina isso na faculdade de biologia. Ensinam, cara. É fácil. Olha só, se toda a faculdade ensinasse a sua faculdade, a sua não existia. Meu Deus do céu. É distribuição de Pauling, cara. É só isso. Tu sabe o que é distribuição de Pauling? Olha só. Presta atenção. Cara, na boa. Nossa, Roberto, a resposta tá na tela. Você nem teve o trabalho de ler a resposta. Tá na tela, cara. Gente, eu nem tô vendo a tabela, porque eu tirei a imagem, tô sem bateria. O quê? Roberto, pra sabe poder o que é gênio? Clássico. 1%. Cara, assim, Roberto, Roberto, eu te falei, tipo... Roberto, assim, ó... Olha só, vai fazer o debate? Não, pera, muta aí, por favor. Não vou debater com leigo, eu já te falei, cara, tu não sabe. Tu não sabe tabela periódica, não vai rolar. Fala, Roberto. Fala. Muta o cara primeiro, muta ele pra mim aí. Muta ele aí pra mim. Não, ele vai respeitar, vai, pode falar. Não, é só mutar, não, deixa mutar que ele vai cortar, que eu sei que ele vai cortar, ele faz isso toda live dos outros, que eu já vi. Ele só ainda poder ficar fazendo espantalho. Não vai cortar não, Fala, Roberto. Olha só, o que eu queria saber do Hércules, depois ele pode responder ao vivo, se ele vai fazer o debate ou não agendado sobre a origem do universo e a origem da vida. De preferência no canal do Jadson, se ele tem coragem de fazer. Se ele não tem coragem de fazer, ótimo, ele fala que não vai fazer e acabou. Se ele tem coragem, ele vai, agenda com o Jadson, a gente faz um debate. Você é um covarde. Não pode ser agora, não pode ser aqui agora. Olha só, muda ele, fazer um favor pra mim, muda ele pra mim. Não, eu vou... Ele tá com medo, não pode ser aqui agora, seu cagão, seu arrombado, não pode? Calma, gente, calma, Hércules. Deixa ele falar. Muda ele rapidinho ali. Primeiramente, eu queria agradecer o Henrique por ter vindo, por ter sido extremamente educado, entendeu? Por ter sido honesto na forma que ele apresentou, tá? Não tenho do que falar. Parabenizo ele também pelo debate que a gente fez, aquela 1 hora ele também foi muito educado. Mas que caralho de debate é esse em que o biólogo Henrique xinga menos que o Hércules? Minha avó dizia, menino, você vai ver que... Agora, quando você vê pessoas fazendo como o Hércules acabou de fazer, de querer pegar um ponto específico para poder, que é onde ele domina mais do que alguém. E querer sair... tabela periódica é geral, cara. Parece que não pensam mais. Então, a minha explicação em geral, você não ficou satisfeito. Roberto, porque o conhecimento geral... Roberto, o conhecimento que todo mundo sabe. O conhecimento básico. A tabela periódica é da biologia também, Roberto. É da biologia também, é básico. Cara. É básico só, isso, Roberto. Eu não sou Roberto. Roberto, olha, se eu tivesse chegado com o Boltzmann aqui, mano, eu seria sido desonesto, cara. Mas eu não cheguei com a minha área, Roberto. A tabela, Roberto, é de todas as áreas. Cara, na boa, cara. Muda ele rapidinho. Na boa, a tabela é de todas as áreas, cara. Calma, gente. Um de cada vez. Vai, fala, olha Roberto. Só. Ele tá chorando de à toa. Ele foi desonesto. Primeiro porque foi só chamado para fazer um debate agendado, que ele não tá querendo agendar. Tá. Pois é, segundo, tu não me chamou aqui, tu não disse que era medroso? Tu disse, né? Eu vou parar porque você é um covarde. Agendou o debate? Ainda não. Não, cara, não, eu tô aqui. É aqui, não, é aqui ou tu vai fugir? É aqui ou tu vai fugir? É aqui ou agora tu vai fugir? Não, tu vai fugir, cara, tu vai fugir, eu não quero, esquece. Não, cara, não, assim, ó.
Não, cara, eu não tenho, eu tô aqui, cara. Tu que é o cagão, tu que é o fujão. Cagão. Calma, gente. Vamos lá, um de cada vez, senão ninguém Medroso, entende. medroso, vai fugir. Que isso, rapaz? Tem calma, rapaz. Tem calma, não faz. Quem vai responder é o Henrique. O que eu falei? Que eu iria sair da live Medroso, em 10 aqui. medroso. Não foi? Aí o Henrique entrou na live. Medroso. Calma, gente. Olha, Puta que pariu. multa ele aí, por favor, porque isso é só ataque pessoal. Entendeu? Eu não tô fazendo nenhum ataque pessoal, cara, não. Tu me chamou de medroso? Mas você não chamou ele de aceitou cagão até um agora o monte de vezes, hein? E se você fizer uma lista... Mas você não teve Tu me coragem, chamou de cagão? cara. Tu me chamou de cagão, tu é medroso, seu arrombado, eu tô aqui. Bom, você Tô vai aqui, fazer caralho. um debate em 2 minutos. Tô aqui, porra. Não dá. Tu me chamou de cagão, eu tô aqui. Quem é o cagão agora? É você. Quem é o cagão? Olha só. Dá uma mutada nele rapidinho aí. Ô, caralho. Não Multa vem aí. chorar. Fala, ele vai respeitar, fala. Ele não respeitou já 3 vezes, cara. Eu acho que